Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um tema importante para ser tratado. Jesus Cristo voltará. Nós sempre ensinamos os 6 pilares do Evangelho de Jesus Cristo, ou 6 pilares do Evangelho do Reino de Deus, aprendendo isso inicialmente com o primeiro discurso pregado pelos apóstolos, através do apóstolo Pedro, e depois desenvolvido por todo o Novo Testamento. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo voltará. Esse material de ensino discipulado é como uma lição e sempre alguns discípulos acabam perdendo e muitas pessoas gostam de aprender. Então a gente resolveu gravá-lo e vamos então estar falando sobre a volta de Jesus Cristo. De uma maneira resumida, não vamos entrar, não é igual aquele estudo que vocês têm aí, 4 vídeos em que a gente trata do tema, explicando as palavras pelo original. Aqui é uma questão mais visual, tentando trazer essa mensagem de uma maneira mais simples, no visual, e mostrando a todos esses tempos, né, em que as coisas estão acontecendo e sinais que vão ser muito importantes na vida de todo cristão. As pessoas estarão muito ocupadas. Então, as coisas que nós vamos ver pelos textos que Jesus ensinou é que as pessoas vão estar muito ocupadas. A volta de Jesus, ela é uma das grandes promessas da Bíblia. Assim como houve a promessa de que ele viria, ele veio, agora ele vai voltar. Então, aquela questão, qual é a atitude de cada cristão, de cada pessoa, no sentido de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente atualizou esse tema e sempre vai estar atualizando, sempre haverão novidades. Na volta de Jesus poderia ser comparada aí nos termos atuais como o download, né? Está quase para completar o download da sua volta. Então nós vamos logo depois estar falando sobre o arrebatamento. Então a primeira coisa que a gente quer é mostrar para vocês os sinais da volta de Jesus. Então, a segunda vinda de Cristo, ela se dará em 2 fases, o arrebatamento e a vinda, ou a volta gloriosa. Então, se você consegue ver tranquilamente, não sei se dá para visualizar aí, então aqui nós temos a volta, o arrebatamento, lá em seguida o tribunal de Cristo, lá no céu, as bodas do Cordeiro, embaixo, aqui, estará acontecendo a grande tribulação, depois aqui Apocalipse 19. Então a gente começa com 1 Tessalonicenses 4, vai para 2 Coríntios, depois Apocalipse 19, e Apocalipse 19 embaixo está acontecendo Apocalipse do 6 até o 20. Então todo aquele desenrolar que o próprio livro diz. Então, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Então, olhando bem, um evento bastante notório, né? Não haverá dúvidas. Então, Jesus sempre fala da meia-noite. Então, à meia-noite ouviu-se um grito. Nós podemos dizer que pelos sinais que estão acontecendo, e nós vamos estar abordando isso, porque sempre falam, mas todos sempre estão falando isso, e o tempo está passando. Isso tudo será abordado na lição de hoje. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então a palavra aparecerá e o verbo phaino em grego, né, quer dizer fazer brilhar, espalhar luz. Sinal, semeion, em grego quer dizer sinal, uma marca, um estandarte para identificar. Tem sido discutido ao longo dos séculos. Que sinal seria esse? A cruz? Alguns imaginam como um sinal de cruz. A sua chegada em si. E o terceiro fala da Shekinah. Então, o primeiro seria ver uma cruz no céu. Algo assim, creem nisso daí. Ou a própria vinda dele em si. Seria o próprio sinal, né? E tem aqueles que pensam na Shekinah, aquela glória que acontecia no deserto com Moisés, com o povo de Israel nos tempos de Moisés. No dia somente que vamos saber.
Sinais que antecedem a volta de Jesus. Então nós vamos ver os sinais que estão aí antecedendo a volta de Jesus. Serão sinais marcantes, né? A humanidade sempre vai passar por problemas idênticos, mas na época em que estiver para Jesus voltar, as coisas vão ser evidentes. O primeiro, o surgimento dos falsos messias, os falsos mestres, né? Os falsos cristos, que vão estar aí aparecendo. Então a palavra de Deus fala para não se enganar, tem aí diversos textos que nos mostram, segundo Pedro 2, 1, 3, Mateus 7, 15, Mateus 24, 24, Marcos 13, 22, 1 João 4, 1, 6, 2 João 1, 7, 11, 2 Timóteo 3, 5, 2 Timóteo 4, 3, né? Então os falsos profetas e os falsos mestres estarão guiando pessoas. Então, quais são as 7 marcas de um falso mestre? Como é que a gente, um falso mestre, um falso profeta, como é que a gente identifica aí? Primeiro, eles bajulam você. Você será paparicado. Independentemente do que você cometa, os seus pecados não serão considerados, especialmente se você for uma pessoa que tiver um poder aquisitivo muito interessante. Segundo, eles atacam os servos de Deus fiéis. Estarão sempre atacando aqueles que são mais conservadores na palavra. Depois ensinam sua própria interpretação da Bíblia. Então, são sempre textos que visam mostrar interesses, sempre textos defendendo algo, você não precisa disso, sempre tentando agradar as pessoas. O quarto é foco em pequenos detalhes e não mais o importante do reino. Então, você não vai saber o que é o reino de Deus, não vai saber as coisas principais, o alvo, porta, caminho, alvo, não vai saber nada disso, não vai conhecer os fundamentos, os 6 princípios básicos, os 6 pilares do evangelho e coisas assim. Querem ganhar você, mas não se preocupa com sua vida espiritual, que é uma característica. Então, independentemente, o importante é que você esteja membrando e esteja ajudando financeiramente. Se você está bem espiritualmente, se as coisas estão bem espiritualmente, não importa. Se você está mundando, pecando, isso não tem. São frutos de divisões da igreja. Outra característica são sempre pessoas que saíram por alguma razão, especialmente envolvendo desentendimentos, se não pecados, e pregam contra o que já creram. Um dia creram, hoje não creem mais. Então, aí fica o aviso para todos aqueles. Bom, entre outras coisas, guerras, conflitos, terrorismo e fome. Nós vamos ver isso bem à frente, explicando isso. Você sempre teve, sim, sempre teve, e sempre vai ter. Mas o detalhe é que na volta de Jesus, esses acontecimentos estarão concomitantes. Estarão acontecendo mesmo. Então, a fome, a miséria, as coisas como estão aí, vendo os países que um dia, olha como é que era a Venezuela hoje, como está a Venezuela hoje, a Argentina, né? E a gente vê a situação do Brasil também não é uma situação nada boa. Então, envolvendo guerras, fomes, né? Armas nucleares, biológicas. Esses dias atrás, nós podemos ver aí, divulgado nas redes sociais, na televisão, imprensa mundial, mostrando China, Rússia e Estados Unidos fazendo novos testes com armas nucleares. Então, tudo isso mostrando que, infelizmente, isso está sendo preparado. Então, guerras, conflitos, terrorismo e fome. Sempre houveram guerras no mundo. Jesus está dizendo que quando ele voltar, a Terra estará acontecendo guerras entre vários países do mundo. Enquanto a imprensa estará focada noticiando as guerras, Jesus Cristo voltará à Terra. Então, enquanto tudo estiver acontecendo, vai ser estampado, as pessoas não vão estar focadas espiritualmente. Então não quer dizer que vai ser algo diferente do que já aconteceu. Catástrofes naturais, como tsunamis, enchentes, essas coisas todas que nós estamos vendo, porque a natureza está em trabalho de parto, como diz em Romanos, capítulo 8. E isso vai estar acontecendo. Então, catástrofes naturais, terremotos, serão uma constante. Então, hora daqui, hora dali, então tudo é concomitante. Aconteceu terremoto uns dias, agora tem outro, guerra. Tudo isso que você está vendo e que será uma constante. Né? Catástrofes naturais, aí entre os vulcões, eventos assim naturais, né? Catástrofes naturais, sinais espantosos vão estar acontecendo. Já descobriram um novo planeta, né? Esse OGLE aí, 2016, BLG 1928. E então tá aí, coisas estarão acontecendo de forma, estarão acontecendo de forma bastante geral. O sol se escurecerá
sol se escurecerá. Isso é um evento que temos que compreender que vai acontecer de uma certa maneira, quer dizer, provavelmente as coisas vão escurecer lá e nós vamos ver o sol, né, como se fosse um eclipse. As estrelas cairão do céu, isso está envolvendo, as potências do céu serão abaladas. Então serão eventos muito interessantes de se prestar atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele fala, por se multiplicar a iniquidade. Onde? Não no mundo, na vida dos cristãos. Não é só divisão. A iniquidade, o pecado, a iniquidade já tive a oportunidade de estar explicando essa palavra do hebraico, é um amontoado de pecados, é uma coisa, uma vida inteira de pecado. Então, as pessoas concluirão que não precisa congregar. Nós já estamos vivendo esse tempo. Isso não há mais necessidade, seja no discipulado, seja no culto. As congregações estarão vazias, cada vez mais vazias. Quando eu falo congregações, não me refiro só a um prédio, porque pode ser nas casas, pode ser numa escola, como a igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia nas casas, no templo, teve aí na época da perseguição, era nas catacumbas, nas sepulturas romanas, né? A frieza espiritual dos cristãos. Então, uma das coisas básicas que vão acontecer será a frieza dos cristãos. Os cristãos não terão mais o desejo de se congregar. Os cristãos não terão qualquer compromisso com o reino de Deus. Dedicarão suas vidas às coisas materiais e aos prazeres da vida, sem oração, sem a Bíblia. Porta larga, caminho espaçoso. Um tema que eu trabalho bastante na mensagem Porta, Caminho, Alvo. E é como aquela água, a questão da rã na água, né? Que é colocada, né, quando eles matam a rã, eles colocam na água fria, colocam no fogo, vai esquentando, a rã vai se adaptando. Quando ela percebe, infelizmente já era. Assim está a vida dos cristãos, estão morrendo espiritualmente sem se perceber. O progresso espantoso da ciência, cumprindo a profecia de Daniel 12:4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará, e está se multiplicando de forma espantosa. O grande progresso da ciência em todas as áreas, na genética, na inteligência artificial, né? Como já mostraram aí recentemente, o embrião sintético sem esperma e sem óvulo, né? Eles fizeram um embrião sintético de um camundongo chamado embrióides. Embriões sintéticos chegando a 1/3 da gestação, onde eles permitiram, a partir de células-tronco. Isso para esboço de órgão para chegar a fazer transplantes, é um teste. O medo é dar certo e gerar um humanoide, um ser humano sem fecundação humana. Não vai precisar nem do macho nem da fêmea, apenas das células-troncos. O progresso espantoso da ciência está cada vez mais notório no mundo, né? Chip para recuperar movimento de mãos de paciente tetraplégico. Então, os chips estão aí revolucionando o mundo, né? De forma nas comunicações, né? Via satélite. E fala muito, né? A loucura do sexo pervertido, que seria uma das marcas maiores, assim como aconteceu com Noé e com Ló. E Jesus diz isso lá em Lucas 17, 26, 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, a lembrança da arca de Noé deve nos lembrar de uma geração que foi, infelizmente, destruída por causa da sua vida ser totalmente deturpada, foi corrompida, que é o que a gente está vendo, né? A corrupção não só no sentido financeiro, né? Da alma mesmo, como nos dias de Noé. Os homens casavam, muitos casamentos, e davam-se em casamento, divórcios e novos casamentos, então casavam-se e davam-se em casamentos. Então, hoje está assim banalizado, né, com uma interpretação muito errada de Mateus 19:9. Aliás, eu quero aproveitar aqui e agradecer, aí a última vez que eu vi tinha 135 pessoas que já tinham visualizado a minha mensagem sobre divórcio, segundo casamento e Jesus. Eu acho interessante que você esteja assistindo. Vá ver essa mensagem que a gente trabalha muito sobre o texto, o que realmente aconteceu ali, o que Jesus quis dizer ali. Comiam, bebiam, as pessoas viverão para shopping, restaurantes, bares, aproveitar a vida, nada mais. Davam-se em casamento, o casamento banalizado pelo divórcio. Será moda casar-se várias vezes, especialmente entre cristãos, pastores, mesmo sabendo cometer adultério. Infelizmente. Os dias de Ló chegaram? Sim, infelizmente, como nos dias de Ló. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, tudo estará sendo igual.
né? Sodomitas, o pecado, as coisas de Deus estando completamente fora de controle. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então está aí, uma vida só para as coisas materiais, o plano material, né? Comiam. Até os cristãos beberão como ímpios, né? Hoje, basicamente, o lema nas igrejas para manter os jovens, especialmente, é proibido proibir, né? As igrejas viraram verdadeiras discotecas, né? Tudo escuro, show, pirotécnicos e tal. Não tem espiritualidade, não tem nada, né? O tal da adoração deles, né? Compravam, idolatrarão o consumismo. As pessoas viverão para isso, escravas disso. Sai a novidade. Como se faz com o celular hoje, esses aparelhos, né? Que são hoje o motivo da paixão e loucura de todos, né? Vendendo e visando dinheiro, sempre uma coisa, quer dizer, uma coisa material. A vida vai ser só para isso. As pessoas não vão ter tempo para as coisas espirituais. Plantando, uma vida só para o material, porque se você comprar, isso faz parte da vida, vender, plantar, mas é que a vida das pessoas estará envolvida somente no plano material. Edificavam, vida só para o material, quer dizer que todo mundo vai estar tão ocupado que não vai perceber a volta de Jesus. A loucura do sexo pervertido. Como Sodoma, o sexo será idolatrado e a busca do prazer a qualquer preço. Homem com homem, mulher com mulher, adultério, pedofilia, incesto, sexo livre em todas as formas, estupros e toda forma bestial de sexo será proibido proibir. Aliás, as pessoas serão basicamente obrigadas a tolerar. Então haverá aí, teremos que aceitar o sexo pervertido, como foi em Sodoma. Teremos que aceitar, infelizmente, o sexo pervertido. Suicídio, automutilação, o golpe do diabo, isso cada vez mais estará grande, como mesmo no meio cristão, infelizmente. O falso evangelho grita, venham tomar posse de sua bênção. O verdadeiro evangelho do reino de Deus, ele diz, arrependa-se, esta é a mensagem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar que se arrependam, esta é a mensagem do evangelho, o arrependimento. Como nos dias de Ló, em Sodoma, a coisa estará desse jeito. Como no dia de Ló, né? O povo está apenas se dedicando às coisas do mundo. Outro sinal importante, o fortalecimento da Rússia. Rússia Magog em Ezequiel 38. Não vamos abordar isso aqui com profundidade, apenas dando sinais. Se a gente pensa que tudo isso que está acontecendo com a Rússia vai enfraquecê-la, muito pelo contrário. Ela se fortalecerá muito, até porque ela já está se unindo a potências de armamentos como a China e a Coreia do Norte. O fortalecimento da Rússia vai ser um fator determinante. A Rússia e Coreia do Norte, aí o Kim Jong-un com o Putin já fazendo aí alianças e trocas, isso vai ser cada vez mais bem utilizado. O fortalecimento da Rússia, Putin anuncia a compra de mísseis e manutenção da modernização do exército. Futuramente será Israel, não ainda hoje. O apogeu da China comunista. A China hoje já está virando praticamente a superpotência do mundo, né? Por exemplo, os componentes eletrônicos hoje, basicamente, montadoras, tudo que você imaginar, celulares, tudo é feito da China, porque ela que detém esses insumos, né? Então, o fortalecimento para que se fortaleça também militarmente, é uma grande potência mundial e ela será um instrumento muito utilizado para cumprimento das profecias da palavra do Senhor. O apogeu da China comunista, em armamentos cada vez mais poderosos. A China e a Rússia, já, né, o Xi Jinping com o Putin também, quer dizer, a coisa está sendo bem traçada, até porque eles têm essa linha ideológica similar, né? Lembrando também o renascimento de Israel, porque Israel é o relógio de Deus, não é? Cumprida a profecia lá de Isaías 68. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos, né? Está aí o nascimento de Israel. Jesus voltará em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias 14:4. A sua volta gloriosa será na Terra Santa. Então está lá, apostasia, uma palavra que significa partida, né? Rebelião, afastar-se, deserção do exército, divórcio, retirada, um arrebatamento. Vem do verbo afisteme, né?
que aparece lá em Hebreus 3,12, apartar-se, ou em 1 Timóteo 4,1, apostatarão. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Como a gente já falou em diversas mensagens falando do anticristo, o anticristo, quando ele surgir no mundo, ele vai surgir para resolver conflitos, questões financeiras e conflito de guerra. E ele vai selar a paz entre Israel e os árabes. Basta ver o que está acontecendo agora, nesse momento. Hoje, no ataque surpresa do Hamas, são palestinos contra Israel, lá matando centenas de pessoas, lá na faixa de Gaza. Se você estudar na Bíblia, você vai ver lá no livro de Juízes que Sansão venceu e lutou contra os filisteus em Gaza. Os palestinos, a palavra vem do original filisteus. Esses daí são os filisteus. Filisteus, a velha guerra continua atacando o povo de Israel. E quem vai pôr paz nisso aí, por 3 anos e meio, será o anticristo. Então, isso aqui nós já estamos mostrando, né? Tem a humanidade em rebelião a Deus, retirar tudo o que lembra Deus da vida humana. E isso está sendo feito por esses movimentos ideológicos modernos, os Illuminati, a nova era, tudo que lembra Deus está sendo tirado, tirando a Bíblia Sagrada das escolas, das crianças e mesmo do seio cristão, porque a gente vê muitas igrejas hoje que estão pregando não tem na Bíblia, né? Estão colocando feitiçaria, né? Carregando objetos, essas coisas todas, né? Cristãos, retirar tudo que era de Deus em suas vidas, sem que sintam culpa em suas consciências. Vão retirando ensinos da Bíblia até que ela se torne desnecessária. O próximo a entrar em cena será o anticristo. Então, hoje os cristãos estão fazendo praticamente tudo que faz um ímpio. Né? Se vocês viram o índice hoje de divórcios e novos casamentos, né? Mesmo entre pastores, todo mundo casa, descasa, qualquer motivo hoje, infelizmente é essa, mas tinha que acontecer isso. Quando Jesus voltar, encontrará fé na terra, ele diz. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Não, né? Qual é a responsabilidade do crente à vista da apostasia? Na verdade, quando a gente fala não, é que ele está falando no sentido de humanidade, de muita gente. Mas ele vai encontrar o povo dele vai estar lá. Não tem jeito. Não abandone a sua congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10:25, não pode esquecer isso. Isso é não deixando. É uma ordenança do Senhor. A gente não deve deixar, ignorar essa ordem. Então, a iminência do governo mundial. Nós já tivemos 4 impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, a parte de ouro, né, representando a Babilônia, a parte de prata representando o Império Medo-Persa, o Império Grego representado pelo bronze e o Império Romano pelo ferro, ou pelos animais, era o leão, o urso, o leopardo e a besta. Agora nós vamos ver o governo da besta, o governo do anticristo, o governo que virá para o mundo. Então, ele será um gênio intelectual, de oratória, na política, no comércio, na administração, militar, religioso. Ele vai ser um sujeito que vai agradar muita gente, né? Toda a questão. Então, dos países que darão sustentação, muitos desses países, né? Inglaterra, França, estarão na Espanha, Portugal, estarão aí ligados, Suíça, Alemanha. Não resta a menor dúvida que esses países, né, a Áustria, a Itália, estarão ligados a ele, né? Então, o mundo dividido hoje, mais ou menos assim, né? América do Norte, Europa Central, as 10 partes, né? Europa Oriental, Japão, o resto dos mercados desenvolvidos, América Latina, Oriente Médio, o resto da América, Sul e Sudeste da Ásia e a China, né? Que é um potencial aí bíblico. Né? O anticristo ele não governará os Estados Unidos e os seus aliados e fará guerra contra eles. O Brasil seguirá a China e servirá o anticristo. Os cristãos daqui, que estiverem vivos aqui do Brasil, sofrerão quando recusarem a marca da besta e muitos morrerão. Mas é um assunto, né, que nós já temos tratado em outros vídeos. A marca da besta vai ser implantada na metade da grande tribulação, correto? O anticristo. Temos aí um vídeo falando especificamente ele, são vários vídeos, inclusive falando de onde ele virá, uma série de assuntos sendo tratado aí. A inteligência artificial nas guerras. Não só nas guerras, mas em tudo. A inteligência artificial já tem sido, né, na ONU estamos já fazendo reuniões para limitar, porque é o medo de não ter controle sobre ela, porque ela tem feito entrada em tudo, assim como a computação, né?
Será que a imagem vai falar? Já se pergunta por inteligência artificial. Nós não sabemos a capacidade de utilização até onde vai chegar, especialmente porque ainda tem um tempo até se manifestar o anticristo. A nova era e o ocultismo que estão invadindo já há décadas a vida das pessoas, especialmente dentro das igrejas, os Illuminati e a nova ordem mundial influenciando as crianças, os jovens, as escolas, gerar os seus ensinamentos, é uma coisa que precisamos estar aí bastante atentos, né? Essa mão chifrada aí, que tem como símbolo Satã, o Senhor, usado por artistas ligados à música, especialmente ao rock, e seus fãs, simboliza o louvor em rituais satânicos, precisa ficar atento a isso. Tem esses sinais aí que você pode visualizar e ver, são diversos sinais, não vamos entrar nesses detalhes aí, mas são sinais da nova era, são sinais que estão aí sendo preparados. O falso profeta, ele será um líder religioso mundial. Assim como o anticristo será um homem político, um homem militar, o falso profeta será um líder religioso que vai na nova ordem mundial. O que é a nova era, a nova ordem mundial? Tudo isso faz parte do plano de sustentação do governo do anticristo. Falando da Fênix, a nova moeda da nova ordem mundial, que ainda vai entrar em ação, né, no seu tempo oportuno, mas já está tudo sendo preparado para isso, o fim do dinheiro. Você está pronto para viver em um mundo sem o dinheiro físico que você tem na carteira? Uma nota de 200, de 100, de 50, 10, 25, R$2. Então, alguns ainda conseguem até ter a notinha de 1 ainda guardando, né? A criptomoeda é a marca da besta? Que vai surgir na metade da grande tribulação, né? Os 3 anos e meio, né? Fica todo mundo aí chutando, né? A imagem, acerca da imagem e da marca, né? Como a gente discute isso num vídeo específico sobre isso. Muita gente no início pensava que seria desse jeito, né? Hoje todo mundo já está consolidado que não, né? Porque através desses chips implantados na mão, se controlava, pagava isso, pagava aquilo, pagava conta, controlava carro, chip implantado no cérebro, mesmo em humanos fazendo teste para muita coisa, controlando e fazendo movimentos, tudo isso não deixa de ser uma tecnologia muito interessante, mas ainda não é a marca da besta, né? Fazendo pagamentos, uma série de situações, até as tatuagens com novas tecnologias sendo utilizadas, e muito se falava na época do chip ser a marca da besta, mas a verdadeira marca da besta ela será revelada realmente na proximidade, né? Porque a tecnologia, até ser implantada até a metade da grande tribulação, ela vai avançar muito. Então muitas coisas que podem estarão aí sendo desenvolvidas. Tem gente que tem uns aí que já pensam, não, é o domingo. Não, já não vai ser o domingo não tem nada a ver. Aliás, é uma coisa até fora do Apocalipse, porque o domingo, o primeiro dia da semana, quando foi no ano 300 e pouco, quando não que os cristãos já usavam o domingo, o primeiro dia da semana, não como o sábado, mas eles usavam, mas ele foi colocado como um decreto, foi no ano 325, 324, foi muito 300 e pouco, quer dizer, olha só a situação, o Apocalipse foi escrito beirando o ano 95, então assim, os cristãos não entenderiam a mensagem de João. Ele fala realmente de algo muito especial que ainda está para revelar, né? Então, esses chutomes que as pessoas defendem com unhas e dentes não tem nada a ver com a marca da besta verdadeira. O relógio de Deus é Israel. Hoje, então, como eu falei, houve essa invasão, né? Ataque do movimento terrorista, o Hamas, o seu braço político, o seu braço armado, né? Porque ele tem um braço armado e um braço político. Atacou Israel. A gente fala, por que Israel? Não tem jeito, é o relógio de Deus. É o relógio de Deus. Então as coisas estão acontecendo e Israel logo voltará a ser centro das atenções. Quem vai resolver o problema entre palestinos, né, os filisteus e Israel? Será o anticristo. É o único que vai conseguir resolver de vez isso daí. Temporariamente também. A profecia do terceiro templo, está tudo pronto, né? Cumprindo a profecia lá também de Ezequiel, 40 ao 43. Já tem maquete, tem tudo, já tem o lugar, o famoso, a novilha vermelha, né? Voltar a nascer depois de milênios, né? O candelabro, né? A menorá, candelabro de 3 milhões de dólares em ouro, de 24 quilates, a gente viu até num vídeo aí mostrado, né, lá em Israel, lá tem 2 metros de altura, mais alto do que eu, você imagina que tudo pronto, né? Para o Shabbat Shalom. Está tudo pronto. E a arca só falta, entre outras coisas,
dos elementos, né? As roupas dos sacerdotes estão prontas, falta achar a Arca da Aliança. Por quê? Diferentemente do que vocês vêm fazer, hoje a gente vê nas igrejas essas réplicas fajutas de Arca da Aliança aí, o povo dobra o joelho, ora, que é uma idolatria terrível, né? A verdadeira Arca da Aliança é ela que será utilizada, ela vai ser reencontrada. E é interessante dizer para vocês que os judeus, né, o Israel, eles não aceitam réplicas. Para eles, só a verdadeira. E, por enquanto, não se sabe onde ela está. Tem suposição que ela estaria lá naquele lugar onde está sendo protegido pela polícia jordaniana, que é islâmica, né? Que é um do lugar também do terceiro templo. Mas até agora ninguém sabe e não é tempo de... Ela será achada. Os escarnecedores dos últimos dias. Uma das coisas que você precisa ficar atento, também como sinal dos final dos tempos, e da volta de Jesus, vai ser as pessoas que vão zombar. Vão estar zombando daqueles que creem que aguardam Jesus, daqueles que creem na Bíblia, né? Enfim, né? Sabendo, como Pedro escreveu, né? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, e dizendo onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E assim vai ser, não tem jeito, né? Escarnecedores, a palavra empaikits, significa escarnecedor com zombaria, é um hebraísmo, né? Uma expressão própria do hebraico. Ridicularizador, falsos mestres, que irão ridicularizar aqueles que acreditam na verdade da palavra de Deus, especialmente quanto à volta de Jesus. Minha avó falava que Jesus estava voltando, ela morreu e nada, e assim por diante, né? Então, vai ter muita gente zombando, caçoando mesmo, tirando o sal. O evangelho vai ser pregado ao mundo todo, o evangelho do reino de Deus. Esses evangelhos que vocês estão escutando para isso não conta. O que conta é o evangelho do reino de Deus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Só serve o evangelho do reino de Deus, esse evangelho de prosperidade, esse evangelinho água com açúcar que não leva a pecador a arrependimento, esse daí não conta na profecia. O evangelho do reino de Deus, ele tem 2 pontos fundamentais, que Jesus Cristo é o Senhor, e Tomé respondeu e disse-lhe, meu Senhor, Senhor meu e Deus meu, João 20, 28. E Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer discípulo, o discipulado. O evangelho, ele envolve o batismo nas águas, por imersão, esse é o batismo, não de criança. O batismo de criança também não foi Jesus mandou batizar criança, ele mandou batizar discípulos. Então, tá aí o momento importante na vida de cada discípulo, de cada discípula, é o seu batismo. Quando ele, então, entra no reino de Deus, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele entra para o reino de Deus. Quem será arrebatado quando o Senhor vier? Então, os sinais estão aí. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Sempre assim, essa é a ordem. Os vivos serão transformados na terra. Então, são transformados, são 2 momentos rápidos. E juntos subiremos para as nuvens encontrar Jesus, conforme a profecia de 1 Tessalonicenses 4. Isso que é importante ver. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Mateus 24, 45. O servo, Jesus é seu dono e Senhor. Fiel, missão dada, missão cumprida. Prudente, atento ao seu Senhor, a obedecer ao Senhor. E ele diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, Mateus 25, 10. Apagando, a fé se apagando, morno. Azeite, cheio do Espírito Santo, poderíamos interpretar assim. A graça não pode ser passada de pessoa a pessoa, independente de como você interpreta, é saber que você tem que estar pronto. A gente deveria andar assim, não pegando fogo no sentido físico, mas cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa realmente de poder, né? E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui o cristão é servo, na ressurreição será governante com Cristo. É assim que funciona. Parábola dos talentos. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? O que você vai produzir? Você sabe que quando a gente morre, a única coisa que a gente leva são as nossas obras. Tem pessoas que gastam todo o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro com coisas que ficam por aqui, que não contam no reino de Deus. A santificação de sua vida. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Inclusive, nós temos recentemente um vídeo, uma mensagem gravada sobre isso. Seguir a paz com todos, perdoando, pedindo perdão.
Segui a paz com todos, perdoando, pedindo perdão. Seguindo a paz com todos, perdoando e pedindo perdão. Quantas pessoas saíram das suas congregações com problemas, não pediram perdão, foram embora. Eu sei que lá, em outro lugar, foi recebido, mas largou problemas lá atrás. Aí que está, né? Libertando-se dos vícios, das drogas, esse mal que tem destruído a vida dos jovens, dos adolescentes, das pessoas em geral. Liberte-se das bebidas alcoólicas, liberte-se disso. Seja uma pessoa de Deus. Liberte-se dos piercings, essas coisas hoje dominou a vida das pessoas. E o que dirá das tatuagens? Isso impede o quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo e você deve fazer aquilo que ele manda. Não é fácil ter entendimento e aceitar as coisas do Senhor, né? Permita Deus transformar a sua vida. Isso aí é a palavra metamorfose. A lagarta se transformando em borboleta. Essa transformação, o apóstolo Paulo usou a palavra metamorfo para escrever o transformar da nossa vida. Então é isso que tem que acontecer. Era de uma natureza de uma vida, agora é outra, né? E é assim que tem que ser. Prepare-se para ser perseguido. Nós estamos vivendo tempos que os cristãos vão ser perseguidos, inclusive no Brasil. Em boa parte do mundo já o são, né? Especialmente no mundo de ideologias de esquerda, comunistas. Os cristãos são vistos como maus. Prepare-se para ser perseguido. Não vai ter jeito. Ou você crê no errado, com a maioria, como sempre foi, as pessoas falam, não, você está certo, a maioria está errada. Mas, gente, quando teve a Arca de Noé, quantas pessoas foram salvas? Foram 8. O restante do mundo morreu afogado. De Sodoma e Gomorra. Estava salvando 4, né? O Ló, a esposa dele e as 2 filhas. A mulher olhou para trás e salvaram 3. Não mudou muito, não. Ou ficará só por não abandonar o que você aprendeu. Em muitos momentos a gente vai estar sozinho. Serão inimigos de vir ao culto. Olha como é que era a igreja primitiva. E perseverando unânimes todos os dias no templo judeu, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não pense muito. Trabalhe pela salvação da sua família. O diabo anda ao seu derredor querendo destruir sua família e sua vida, infelizmente. Faça discípulos da sua família. Pregue o evangelho. Invista na sua família. Não abandone, não. Antes que seja tarde demais. Quando chegar aí, já era. Noé não salvou o mundo, mas a família dele ele salvou. A esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Salvou toda a sua descendência. Antes que seja tarde demais. Chegou aí, já era. Não adianta mais. O céu é o lugar de salvos. O sujeito não se congregava, era do trabalho para casa. Mas era uma boa pessoa, com boas intenções. Não fazia mal para ninguém, pastor. Ele tinha muita fé em Deus no coração. Mas você não pregou para evitar problemas, discussão. Ele não se arrependeu, ele era ímpio. Jesus não foi senhor da vida dele. Ele morreu e foi para o inferno. O céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de pecador arrependido, que se batiza, tem Jesus como Senhor. E resumindo, que nasceu de novo, que teve um novo nascimento. Se não nascer de novo, Jesus disse que se não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ore com a congregação, por sua família, vai estar orando. Pedro, pois, era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, Atos 12:5. Você aceita o desafio? Prega para sua família, faça discípulos. Não deixe de falar de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Este é o princípio bíblico. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É isso daí. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. É o ensinamento da palavra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida, Tiago 1:5. Então ele vai te dar sabedoria para pregar para sua família. Não é fácil. É sempre uma escolha nas nossas vidas. Sempre uma escolha. Isso não tem jeito. Nós vamos estar sempre escolhendo. Vamos para o céu ou para o inferno? A escolha é feita nessa vida.
Não tem jeito de nós mudarmos isso. É como se pudéssemos ver, né? Morreu, a alma está saindo do seu corpo. E é assim que vai acontecer. Algo parecido assim, pelo menos. A gente pode ir para um lugar. Hoje, o paraíso, o seio de Abraão, está no terceiro céu. Mas o inferno continua no mesmo lugar. Mesmo as pessoas não acreditando. A alma sai do corpo. Saiu do corpo, ela vai para o céu ou para o inferno. Vai estar subindo. O inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9:17. E não é sepultura, como a gente tem um vídeo falando sobre isso, correto? Você vai lá ver sobre Hades, Sheol, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está lá. Estou atormentado nessa chama, Jesus fala lá em Lucas 16, 24c. É a situação. Quando morre o salvo, vai para o céu. Vai sim, para o terceiro céu. O futuro do salvo na Nova Jerusalém. E esse é o texto que acalenta a alma e o coração de todos aqueles que amam a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17, como a gente explicou no começo. Como será isso? No momento de um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Você está preparado? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O tempo está chegando. Viva como se Jesus voltasse hoje. É uma coisa importante para as nossas vidas que a gente possa compreender isso. Uma pequena ilustração. É uma pequena ilustração no texto de Tessalonicenses, Lucas, né? Do arrebatamento da igreja. Haverá milhões de pessoas que vão sair daqui da terra. Mas nós temos vídeo falando sobre isso, com detalhe. E eles ilustraram, fizeram essa ilustração e que a gente está colocando para você aqui. Imagina essa cena. Só no dia saberemos. Então esteja pronto. No momento não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Jesus está voltando. E você está preparado? É isso aí. Vai haver a grande tribulação. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Mas Deus está no controle de tudo. Nenhum acontecimento vai acontecer sem a vontade de Deus. Tudo está sob o controle do Senhor. Tudo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lembre-se do aviso de Jesus. No primeiro quadrinho ali, era jovem demais para pensar em Deus. No segundo quadrinho, estava autossuficiente demais para pensar em Deus. No outro, ele estava
feliz demais, ocupado demais com as coisas das festas, né? Feliz demais para pensar em Deus. No outro ali estava ocupado demais para pensar em Deus. No quinto, né? Ele estava cansado demais para pensar em Deus. E no sexto, tarde demais para pensar em Deus. Isso tudo nos ensina que a gente tem um tempo, mas chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Como a gente falou, morreu, acabou todas as suas chances. Culto de sétimo dia, missa de sétimo dia não vão ajudar nada. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário. Compartilhe com outras pessoas que você sabe que precisa também estar atentos. Então, nem todo mundo concorda com tudo mesmo, mas enfim, tá aí a mensagem. Independentemente do que você crê, é importante que você esteja com fé no Senhor, uma vida de santidade, buscando viver em paz com todos e aguardando, pronto para a volta do Senhor Jesus. Espero que você tenha sido edificado. Se assim fez, você possa compartilhar. Agradeço desde já todos aqueles que estão compartilhando as mensagens que temos deixado e também que têm assistido essas mensagens. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, que o Espírito Santo ilumine a sua vida e a sua vida esteja debaixo da vontade soberana de Deus Pai. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe.